A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Lições de Jovens, quarto trimestre de 2021. Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Hoje é a lição número 3 do dia 17 de outubro de 2021. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar essa videoaula com aquele seu amigo, aquela sua amiga do ensino médio ou da faculdade, pessoas que precisam conhecer essa verdade de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quero te pedir também uma gentileza, incentive outras pessoas a se inscreverem no canal. Pegue aí os celulares que você tem em casa, seus filhos, seus amigos, seus irmãos, mostre esse canal e fale, olha, se inscreva no canal do professor Álvaro Bruno. Nós estamos divulgando a palavra de Deus. Vamos lá, hoje o assunto é maravilhoso. Todos os assuntos dessa lição são maravilhosos, mas tem uns que com certeza mexem mais com o nosso coração. E esse de hoje está me deixando muito empolgado, que é o arrebatamento da igreja. Texto do dia se encontra em João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A síntese diz: o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. Não haverá chance porque será repentino. Os objetivos dessa aula: explicar o que é e quando se dará o arrebatamento. Segundo objetivo, evidenciar que o arrebatamento da igreja é para os crentes, para os cristãos, para os que aceitaram a Jesus como Salvador. Terceiro objetivo, compreender que precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com vigilância. Com vigilância. Vamos ao texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Comentário. Na introdução nós temos então, no sermão profético de Mateus 24, que já lemos na aula passada, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Nesse mesmo sermão, o mestre também falou
falou a respeito de eventos que aconteceriam em tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós, como, por exemplo, o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento, tão aguardado pelos crentes de todos os tempos, será a completude da nossa salvação. Então, a nossa salvação, ela será completa no arrebatamento. Por isso, almejamos esse dia, quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado, um corpo especial, um corpo eterno, transformado para viver na eternidade, na glória. O que é então e quando se dará o arrebatamento? Vamos lá, primeiro tópico. O que é? A palavra grega para arrebatamento é harpazo e significa retirada brusca. É um sequestro, né? Uma retirada rápida. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da terra. Então vai ser um sequestro, culminando no encontro com Jesus nos ares, conforme nós acabamos de ler 1 Tessalonicenses. Esse é um tema tão importante para os crentes do Novo Testamento, que no Novo Testamento o apóstolo Paulo dedicou em suas cartas 2 capítulos para tratar a respeito desse assunto. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que trata só acerca da vinda de Jesus, do arrebatamento, dos sinais e etc. Então, é uma realidade bíblica, né? Que o apóstolo Paulo fala, mas ele fala baseado nos evangelhos de Jesus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e os profetas maiores e menores, cada um em devida proporção, eles também falam do dia do Senhor. Tá? Quando se dará o arrebatamento? Essa é uma pergunta que muitos querem saber. Vale $1 milhão, né? Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltaria. No entanto, todos os que assim procederam foram desmentidos e envergonhados. Por quê? Porque a palavra de Deus afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. Evidentemente que Jesus falou nem o Filho enquanto ele estava aqui. Agora que ele voltou à sua condição de Deus eterno, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, obviamente que agora ele já sabe, mas enquanto ele esteve aqui como homem, ele também não sabia. Então, se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem, marcando o dia e a hora da volta de Jesus, não acredite, pois é mentiroso. A palavra de Deus deixa muito clara que ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que Jesus virá arrebatar a sua igreja. Número 3, então já sabemos o que é arrebatamento, já sabemos quando é que vai acontecer, agora você já pode responder para todo mundo, ninguém sabe o dia nem a hora, e a trombeta soará, subtópico número 3. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é símbolo de redenção. Elas seriam utilizadas para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. Então, toda vez que tocasse a trombeta, a trombeta deveria também ser tocada nas solenidades e no princípio dos meses, para marcar e delimitar o tempo. Então, o toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar
aos israelitas que o Senhor era o Deus deles, que os resgatara da escravidão no Egito. Vamos ler aí Números capítulo 10. Abra sua Bíblia em Números capítulo 10. Números é depois de Levítico. Números 10, versículos 2 e o versículo 10. Então, repetindo, Números capítulo 10, Números é o nome do livro, tá? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2, faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Versículo de número 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ele aqui, a trombeta tinha essas finalidades para o povo de Israel. No arrebatamento, a trombeta também soará, como nos dias de Moisés. Se você abrir em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 52. 1 aos Coríntios 15, 52. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, a trombeta soará. Então, o Senhor estará convocando o seu povo desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará, até os que estiverem vivos na sua vinda. Até o momento da sua vinda, os salvos, os justos, tá? Os quais serão transformados. Então, os vivos serão transformados para poder encontrar o Senhor nos ares, nesse instante solene da igreja, para todos os salvos em Jesus Cristo. Esta é a nossa fé. É assim que nós cremos, é assim que nós lemos os textos bíblicos. Os textos de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 1 aos Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. É assim que nós lemos. Se você pensa diferente, se você acha que não vai ter arrebatamento, que não vai ter nada de trombeta, fique em paz, tá? Isso aqui é para crente em Jesus de Nazaré. Então pense, por que as pessoas ainda insistem em marcar o dia da volta de Jesus? O que será, né? Ponto importante. O inimigo quer confundir as pessoas e, para isso, dissemina as suas mentiras. Então, quando você vê alguém marcando data do arrebatamento, data da volta de Jesus para levar a sua igreja, pode saber que é mentira. É obra do diabo através de homens malignos ou de falsos profetas, heréticos e etc. e tal. Vamos ao tópico número 2, o arrebatamento da igreja para os crentes. Primeiro, para os crentes é o quê? É a nossa esperança. Os crentes em Jesus, pela fé, têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, está citando Tito 2, versículo 12 e 13, de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus
e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, o crente fiel procura viver desta maneira. A certeza e a esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão. Está lá em Lucas 2,25. Um homem justo e temente a Deus, que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. Aguardava a chegada do Messias, do Mashiach, como diz o meu professor Isaías, tá? Aguardava a chegada, o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Então, ele aguardava de que maneira? De maneira justa e temente a Deus. Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados e num piscar de olhos transformados. Então, será simultâneo a transformação e o arrebatamento. Porque quando acontece o arrebatamento, todos os corpos dos cristãos são transformados em corpo glorioso para subir e para entrar na eternidade. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos que ler Filipenses 3:21. Eu quero esclarecer também algumas coisas aqui. Filipenses 3:21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, conforme o corpo glorioso de Jesus, conforme ele ressuscitou, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós não vamos ganhar um outro corpo, nós vamos ter esse corpo nosso transformado à semelhança do corpo de Jesus de Nazaré. Tá? Isso é muito importante você guardar. E esse corpo transformado em corpo glorioso, ele será imortal, ele não morre mais, como o de Jesus, que já tem mais de 2000 anos, né? Ele morreu, ressuscitou e está com esse corpo lá no céu, ao lado do Pai. Tá? E será um corpo também incorruptível, não mais sujeito a pecados, a dores, a sofrimento e etc. e tal. Será um corpo sem corrupção. Esse nosso agora é um corpo sujeito à morte, à dor, à corrupção e etc. e tal. Bom, essa é a nossa esperança, a esperança do crente pentecostal que crê na Bíblia Sagrada. Segundo, o arrebatamento da igreja para os crentes é a chegada repentina do noivo. Em continuidade ao sermão profético de Mateus 24, é bom você ler pelo menos umas 10 vezes o capítulo 24 de Mateus. Jesus contou a parábola das 10 virgens, logo no começo do capítulo 25 de Mateus. O casamento hebreu possuía uma longa celebração, que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era a inicial, na qual o noivo vinha em um cortejo, ia ao encontro da noiva. Então tinha todo um ritual, né, daquela época, e a noiva ficava aguardando a chegada do noivo com seu cortejo. Seria mais ou menos hoje a noiva no altar, aguardando, o noivo no altar, me perdoe, aguardando a chegada, a entrada triunfal da noiva na igreja. Hoje os papéis se inverteram um pouquinho, né? Mas naquela época o noivo chegava com o cortejo e a noiva então ficava aguardando. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar e as damas de honra adormeceram. Olha só que coisa terrível, né? Porém, as prudentes tinham azeite suficiente para manter suas lamparinas acesas. Sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo, e a história narrada por Jesus nos mostra
que precisamos estar cheios do Espírito Santo, pois só assim conseguiremos aguardar a sua volta de forma prudente e produtiva, vigilantes e trabalhando, produção, produtividade. Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. Já falamos sobre isso na lição número 2, o sono da indiferença. Achar que está demorando e eu posso viver do meu jeito, eu posso fazer qualquer coisa, que ainda vai dar tempo. Não, isso é o sono da indiferença, muito cuidado. No arrebatamento, igual à parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para o encontro nos ares com a sua noiva, que é a igreja, que é o povo de Deus na terra, que foi lavado e remido no sangue de Jesus de Nazaré e que contém em si o Espírito Santo como selo da promessa. Veja que coisa tremenda. O que é a igreja, E o que é você como membro desse corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, todos os crentes fiéis que estiverem vivos nesse dia, que até esse dia e hora que ninguém sabe, muitos crentes vão morrer e vão aguardar o arrebatamento lá debaixo da terra, Então, os que estiverem vivos nesse dia serão levados para encontrar com o Senhor nos ares, Então, vai ser simultâneo. Os mortos, os crentes mortos e os crentes vivos, eles se encontrarão nos ares com o Senhor Jesus. E assim estaremos reunidos para sempre com Ele, conforme a leitura bíblica em classe, o versículo 17. Então, é a chegada repentina do noivo. O arrebatamento da igreja, para os crentes também, é a derrota da morte. A morte vai morrer. Você sabia disso? Não sabia? A morte também vai morrer, ela vai sofrer, ela vai provar do próprio veneno dela. Essa é a nossa esperança, Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. Se você não fechou 1 aos Coríntios 15, o versículo 54 diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, está falando do corpo, do físico, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então a morte, ela será morta também. Desculpe o trocadilho, mas é mais ou menos isso, A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo. Então, assim como a morte e ressurreição de Cristo é para todos os seres humanos, desde o primeiro que pecou até o último, assim também a morte, ela é retroativa, Então, pois a morte será retroativa com efeito até o mais novo convertido, naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. Segundo aos Coríntios 5:4, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, A melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Você, por favor, pegue a sua aí para ler também. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, está falando do corpo físico, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, esse corpo mortal, ele vai ser absorvido pela vida eterna, ele vai ser transformado em corpo
eterno, corpo glorioso. Meu amigo, se eu fosse você aí, eu dava glória a Deus. Você perdeu a oportunidade, né? Então, esse tópico 2, o arrebatamento da igreja para os crentes, é a nossa esperança, é a chegada repentina do noivo e é a derrota da morte. Pense aí, você tem vivido como Simeão, de forma justa e fiel, aguardando o arrebatamento da igreja? Ou você está vivendo aí de qualquer maneira? Cuidado. Ponto importante. A vinda do noivo pode se dar a qualquer momento. Por isso, devemos agir como as virgens prudentes. Devemos ter permanentemente a presença do Espírito Santo dentro de nós. Não perca essa pessoa gloriosa do Espírito Santo. Esse é o nosso azeite. Vamos ao tópico 3, estamos caminhando já para o final. Aguardando o arrebatamento. Subtópico 1, Jesus virá. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Lembrando que é a nossa visão pentecostal, é a nossa leitura que fazemos da Bíblia. Essas duas etapas são: na primeira etapa ocorrerá o arrebatamento da igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens, tá? Os ímpios não o verão. Então, os ímpios não verão arrebatamento, não verá quem foi, quem não foi. Os ímpios vão ficar aí a ver navios. Onde é que está o meu primo crente? Onde está minha mãe? Onde está meu pai? Os ímpios não vai ver nada. Isso é só para crente, tá? Porque Cristo voltará de forma invisível. O arrebatamento, ele será invisível. Só quem vai saber é quem foi. Nem quem ficou vai demorar para se dar conta, tá? O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, numa piscadela, pisca aí, por favor. Piscou? Então, vai ser nesse tempo aí. Você nem viu que você piscou, né? Então, vai ser num abrir e fechar de olhos, arrebatará para si todos os que receberam Jesus mediante a fé, tá? A segunda, essa é a primeira etapa, o arrebatamento. A segunda etapa da volta de Jesus, da segunda volta de Jesus, acontecerá no fim da grande tribulação, no final do 7º ano da grande tribulação, porque depois que a igreja for arrebatada, imagine o caos que vai se instaurar na terra, tá? E aí aparece o anticristo e consola, traz uma paz que todo mundo vai acreditar. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? E daí a pouco ele vai se revelar como o anticristo, como aquele que veio para apavorar e aterrorizar a terra. Então a segunda etapa vem no final da grande tribulação e dessa vez sim, todos verão a Cristo, acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Por quê? Porque Cristo virá no final da grande tribulação para salvar Israel do extermínio total. Todas as nações se voltarão contra Israel e Jesus virá salvá-los, porque eles vão clamar pelo Mashiach, vão clamar por socorro ao Deus de Israel, tá? E a igreja vem então junto com o Cristo para esse trabalho. Então, na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Literal. Nós entendemos pela Bíblia que são 1000 anos literal. Jesus vai reinar em Jerusalém, juntamente com os salvos, vai reinar literalmente. Aí a morte será presa, e aí a gente vai ver tudo isso nas próximas aulas, se Deus quiser. Tá bom? Subtópico 2, permaneça fiel ao Senhor. Mateus 24, 45. Vamos dar uma lida. Lá em Mateus, o sermão escatológico,
Mateus 24, 45, já estamos caminhando para o fim, mas vamos dar uma lida. 24, 45 a 51, que diz assim o texto: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A leitura foi feita na Bíblia de Estudo Pentecostal, da nossa CPAD. Então, permaneça fiel ao Senhor. Nesse sermão profético, Jesus se utilizou de uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre contou a história de dois servos, um fiel e prudente e o outro mau. O servo mau pensou que o seu senhor demoraria a voltar. Então se descuidou e começou a agir de forma insensata. Precisamos estar vigilantes e jamais perdermos a sobriedade e a sensatez na nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o nosso Senhor não tardará a voltar e que teremos de prestar contas com Ele das nossas ações. Então veja que o texto que nós lemos em Mateus 24, do 45 ao 51, conta a história desses dois servos, um insensato, mau, beberrão, espancador, e o outro prudente, o outro temente a Deus, esperando sempre a volta do seu Senhor, tá? Então permaneça fiel ao Senhor, não perca de vista a eternidade, não troque a sua vida eterna por nada neste mundo, não vale a pena. A vida eterna, ela não tem mais fim, é para sempre. Você vai viver bilhões de anos, centenas de bilhões de anos, não sabemos, porque lá o tempo não é contado como aqui. Então, viva hoje para você conquistar a eternidade com Cristo. O último subtópico aí: utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. Mateus 25, do 1 ao 13, que é o texto que trata das virgens, né? No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas. A parábola dos dois servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos. Jesus conclui o sermão contando a história de 3 homens que receberam de seu senhor dinheiro, talentos para investir. O Senhor deu os talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. 2 servos, enquanto esperavam seu senhor, investiram os talentos que receberam, mas um deles enterrou o talento recebido. Como muitos de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre os seus dons e talentos, seja produtivo e utilize-os enquanto ainda há tempo. Então você e eu, nós precisamos investir no reino de Deus os talentos e dons que Deus nos confiou. Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? O que é que você está fazendo com esse talento, com esse dom que Deus te deu? Você está investindo no reino de Deus ou ele está parado? Cuidado,
tá? Utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. Na conclusão, no Pensando Aqui, ele diz: você tem esperado com paciência e prudência o arrebatamento da igreja? Ponto importante. Estamos sujeitos às intempéries da vida, mas um dia todo sofrimento terá fim e viveremos para sempre com Jesus Cristo. Portanto, seja paciente frente às dificuldades. Então, seja paciente, exercite o dom, o fruto do Espírito, a paciência. Aproveite todas as oportunidades que você tiver para exercitar a paciência, porque senão você vai desistir no meio da caminhada. Vamos à conclusão, então? As profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, são coerentes, são consoladoras e elas devem produzir em nós o quê? A expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive agora, inclusive hoje, tá? Esse ensino tem que produzir esse temor de Deus em nós. Entretanto, enquanto o Senhor Jesus não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Tá? Então nós devemos ir em busca das almas perdidas, devemos trabalhar no reino de Deus, investindo nossos dons e talentos, porque o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Então arrependa-se enquanto é tempo, conserte-se enquanto é tempo, exercite a vigilância enquanto é tempo, porque vai chegar o momento que a igreja vai desaparecer da terra num piscar de olhos. E aí, para os que foram para a eternidade, só alegria, para os que ficaram, só tristezas, angústias, dores e coisas piores do que a raça humana já viveu até o momento presente. Deus te abençoe e te guarde. Assim terminamos a lição número 3, 17 de outubro de 2021, quarto trimestre de 2021. Deixa aqui embaixo o seu gostei, faça seus comentários, fique crente, firme em Jesus de Nazaré e até a próxima, se Deus quiser.